1 João capítulo 4, quantos acharam? Verso número 18. Verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Diga comigo, o amor perfeito lança fora o medo. Olhe para o seu irmão e diga para ele, à medida que você é aperfeiçoado em amor, o medo deixa a sua vida. Pai, hoje em nome de Jesus, que nós sejamos libertos do medo essa noite, que sejam arrancados os temores, as fobias, o pânico, Senhor, que aquelas coisas que tentam nos apavorar, nos perturbar, tirar a nossa paz, sejam arrancadas de nós nessa noite. Que toda árvore que o Senhor não plantou seja arrancada hoje de nós. Pedimos que a tua autoridade venha na forma da fé, da fidelidade e do amor. Queremos a confirmação da obra das nossas mãos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você pode se sentar. Que bom estarmos aqui nesse último domingo do mês de maio. Um tempo precioso, de muitas expectativas. Eu quero que você gere essas expectativas de que Deus vai fazer coisas, porque você não vai ficar frustrado, você não vai ser frustrado. Boa parte das doenças emocionais hoje são provocadas pelo medo. Esquizofrenias, neuroses, psicoses, psicopatologias. Pessoas que ouvem vozes, veem vultos, têm terríveis pesadelos, sofrem de depressão, têm comportamentos autodestrutivos, síndrome do pânico, Pan, o deus grego da loucura, do medo. Jesus dizia aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. É engraçado que Jesus está associando o medo à falta de fé. Jesus está dizendo que quando você está com medo, você está com pouca fé. E quando você está com muito medo, você está com nenhuma fé. O medo está sempre associado com a incredulidade, porque o perfeito amor lança fora o medo. E você não pode estar cheio de fé e cheio de medo ao mesmo tempo. Na verdade, o medo também está associado à infidelidade, já que sem medo, sem fé, com medo, sem fé, e a palavra fé é pistes, que também significa fidelidade. Você só pode ser fiel quando você tem fé. Quando você perde sua fé, você se torna infiel. E há pessoas que fazem coisas em desobediência a Deus, porque tem medo. Porque tem medo de algo e respondem ao medo como seu consultor, como seu conselheiro. O medo, por vezes, está dizendo às pessoas o que elas devem fazer. Entenda que a Bíblia classifica o medo como um espírito, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação e de amor. E no Salmo 91, a Bíblia fala, não temerás, não te assustarás. E começa a descrever espíritos que operam na base do medo. E existem pessoas aqui perseguidas por medo. Pessoas que têm medo de uma série de coisas. Na verdade, pessoas tomadas de pavor. Pessoas com medo de casar. E outras com medo de não casar. Pessoas com medo de altura, com medo de avião, com medo de escuro, com medo de gato preto. Passou um gato preto na minha frente. E aí, irmão? Isso é misticismo. Isso é bobagem. A Bíblia diz, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fé é a raiz da fidelidade. Medo e fé não podem coexistir. Eles trabalham um contra o outro. Por que duvidais? Porque estão com medo.
vocês, homens de pequena fé? Jesus estava dormindo num barco, e lá fora estava uma verdadeira tempestade. Todas as vezes que você consegue dormir num barco, onde existe uma tempestade lá fora, você pode acalmar qualquer tempestade. Se você é capaz de dormir no meio de uma tempestade, é porque você é capaz de acalmá-la. Porque o seu espírito está tranquilo, porque você confia. E o resultado da confiança é a tranquilidade. Em vos converterdes, em vos sossegardes, está a vossa força. Em vos converterdes, em vos sossegardes, aquietai-vos. Um dos grandes movimentos de alguém que acredita é o sossego, é o descanso, é a capacidade de crer que o cenário vai mudar e fruto de um coração pacificado. Aquietai-vos. Jesus queria que seus discípulos não temessem nada. O verdadeiro amor de Deus nos livra de todo medo, porque a fé, ela ofende toda a zona de conforto, ela invade o medo. Fé e coragem, elas andam juntas. As pessoas de grande fé, na verdade, são difíceis de se conviver, seu raciocínio é de outro mundo. A descrença é capaz de cumprir as suas próprias expectativas. A incredulidade, na verdade, não exige nada. Ela não tem risco, quase sempre cumpre o que ela espera. Mas a fé, ela é agressiva por natureza. E ela tem um foco, ela tem um objetivo. Ela segura a realidade do mundo invisível, do reino de Deus, com força e violentamente coloca em colisão com o presente natural. Entenda que para que você confie, você tem que primeiro entender um aspecto da divindade, chamado soberania. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo, nada está fora do controle de Deus. Isaías capítulo 40 fala que ele mede o universo a palmos, ele chama cada estrela pelo seu nome. Na verdade, para ele, as nações são como uma gota de água dentro de um balde de água. E na sua grandeza, ele tem o universo em suas mãos. E a Bíblia fala que nenhum cabelo da vossa cabeça cairá sem a permissão de vosso Pai Celestial. Olhe para o seu irmão, veja se está acontecendo de algum cabelo cair. Talvez Deus está permitindo. Deus continua no controle. Por isso você não tem que temer o futuro, porque Deus já está no futuro te esperando. Você não pode temer as coisas espantosas, nem as dores do porvir, nem as tribulações, nem a besta, nem o anticristo, falso profeta, nem a Babilônia, nem a grande meretriz, nem o dragão, nem a morte, nem o inferno. Jesus falou, vocês têm que temer, não aquele que aflige o vosso corpo, mas aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. E ele está falando logicamente, obviamente, de um só que tem o poder de lançar no inferno, e o nome dele é Deus. Não temais, ó pequeno rebanho, pois meu Pai agradou-se de dar-vos o seu reino. Não temais, é a palavra de Jesus por vezes. Não fique com medo, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Se tu passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se tu passares pelos rios, eles não vão te submergir. Se tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a sua chama vai arder em ti. Não tenha medo, não temais. Talvez você está sendo acompanhado pelo medo. Uma vez eu fui para um seminário há 20 anos atrás, mais de 20 anos, não sei, por aí, e eu participei daquele seminário até umas 11h30 da noite, fui para a parada de ônibus, ali de frente ao centro de convenções, uma parada escura, uma parada completamente escura, 11h30 da noite,
Estava esperando um ônibus passar, e de repente vem uma turma de gente estranha, tudo andando diferente, assim meio... Mas uma galera, e eu sozinho na parada, comecei a orar em línguas. E quando eles se aproximaram mais perto, eu disse, e quando eles apontaram no meio, eu e eles passaram assim. Em outra ocasião, 1h da manhã, eu fui para uma vigília, saí da vigília para o caminho de casa, e quando eu estou saindo, vejo a galera, e eu sozinho com os livros, vinha da faculdade, passei na vigília, 1h da manhã na rua. De repente chega um sujeito, eu vi uns 4 ou 5, pega no meu braço. Na hora que ele pega no meu braço, eu falo, o sangue de Jesus tem poder! E na hora eu soltei o braço e saí andando. O outro falou, ele é crente. Eu falei, sou mesmo. Eu não sei se ele se assustou por causa do grito, mas certamente porque o sangue de Jesus tem poder. Na verdade, as pessoas, elas, quando temem, elas exalam algo que chama coisas ruins para cima. O medo vibra, ele convida o mal, ele estimula o mal. O medo apenas realiza o temor. E como nós nos livramos do medo? Quando nós confiamos no amor de Deus. Nós nos livramos do medo quando confiamos que Deus nos ama e cuida de nós. A Bíblia diz, vocês não receberam o espírito de temor, mas de adoção, o espírito que clama, Abba, Pai, Paizinho. Se eu posso chamar Deus de Pai dessa forma, eu posso acreditar que Ele está no controle de tudo, eu posso acreditar que Ele vai cuidar da minha vida, e vai cuidar do meu destino, vai cuidar do meu futuro, e que Ele vai me livrar do mal, como está escrito na oração do Pai Nosso, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amigo, quando você teme algo, você é controlado por aquilo que te intimida. Desânimo, confusão, fraqueza, cansaço podem ser sintomas de alguém sob o efeito do medo, da intimidação. Quando você anda com medo, você abre mão da sua autoridade, porque o medo não pode andar junto com a fé. O medo atrai assombrações, gente assombrada. Diz que uma mulher casou-se, e no primeiro dia que eles mudaram para casa, uma casa de dois andares, eles moravam em cima, a mulher 3h da manhã acordou e disse para o marido, tem um ladrão lá embaixo. E o marido, tem um ladrão lá embaixo. E ele levantou, ele foi lá embaixo, olhou tudo, não havia ladrão nenhum, subiu, falou, não, está tudo bem. E eles dormiram. No segundo dia do casamento, ela acordou 3h da manhã e disse, tem um ladrão lá embaixo. E ele foi lá embaixo, olhou tudo e não tinha ladrão nenhum, subiu, eles dormiram. No terceiro dia, tem um ladrão lá embaixo. E ele desceu, olhou tudo, vasculhou tudo, fez algum barulho para mostrar para ela que ele estava olhando direitinho, subiu e foram dormir. No quarto dia, no 7º dia, 1 ano se passaram, e todo dia, 3h da manhã, a mulher, tem um ladrão lá embaixo. Passaram-se 20 anos. Tem um ladrão lá embaixo. E o homem desce mais uma vez, aquele ritual. Às vezes ele acordava antes dela. Marcava no relógio. Sim, querida, estou indo. E 20 anos passaram, ele chegou lá embaixo. Quando olhou, o ladrão estava lá. E na hora que o ladrão o viu, assustou, tentou correr. Ele, não. Por favor,
não vá embora. Eu vou lhe dar um cheque. Minha esposa espera você há 20 anos. Jó disse: o que eu temia me sobreveio. O medo é esse imã. E nós temos que lidar contra esses temores, lutar contra eles, enfrentá-los. O mundo pertence às pessoas que creem a despeito dos seus medos. A mulher do fluxo de sangue seguiu, invadiu uma multidão, quebrou o protocolo social, a lei que falava que uma mulher que estivesse menstruada não poderia estar junto, comungando com as pessoas. Ela quebra todos os protocolos, vai lá e toca na orla da veste de Jesus, vence seus temores e é curada. Deus quer fazer milagres na sua vida, mas primeiro você vai ter que lidar com os seus medos, com seus estigmas. Fé não é ausência de dúvida, é presença de crença. O medo de fato atrai as feras. Os homens maus, os oportunistas, os golpistas, os estelionatários, os sedutores, atacam pessoas inseguras. Quando você vê uma pessoa andando assim meio insegura, você vai ver que ela é o principal alvo daqueles que estão atrás de atormentar alguém, porque eles não estão atrás de atormentar alguém com coragem, porque eles não querem levar na cara. Quantos entendem em nome de Jesus? Viva com medo e tudo assombrará e até atacará você. Como é que esse negócio leva na cara, pastor? Amigo, me desculpe, mas se um sujeito tentar entrar na minha casa e fazer mal à minha família, eu vou orar por ele, com o pé no pescoço dele. Aleluia. Quantos estão crentes agora, em nome de Jesus? Até os cães sabem em quem atacar, a quem atacar. Uma alma com medo é um outdoor de convite a ser agredida. Mas creia, a Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente ou do futuro, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Quantos são vencedores aqui? Me ajuda! Creia no amor de Deus, diga, irmão, creia no amor de Deus. Mas pastor, a Bíblia fala no Apocalipse que as angústias vão chegar sobre os homens, e Jesus disse que quando esses sinais acontecerem, levante os seus olhos para os céus, levante as suas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Deus não mandou você ficar olhando para as circunstâncias. Deus disse: olha para cima, porque do alto vai te vir o socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Provérbios diz que o justo é intrépido, corajoso como um leão. Faz uma cara de leão aí para o teu irmão. Não. O leão, eu tenho estudado sobre o leão há alguns anos. Ele não é o animal mais veloz da savana. E ele sabe disso. Ele não é o animal mais forte, não é. E ele também sabe que não é o mais forte. O leão não é o mais sábio animal da floresta. E ele também sabe que não é o mais sábio. Mas quando o leão chega, todo mundo sabe que o leão chegou. Faz uma cara aí de leão para o seu irmão aí, irmão. A Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. O salmista orava: em me vindo o temor, em me vindo o medo batendo na minha porta, hei de confiar em ti. Eu não vou temer, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Na verdade, a Bíblia fala que a igreja de Atos orava
dá-nos ousadia para pregar a mensagem. Senhor, nos reveste de ousadia. Você pode fazer uma oração pedindo coragem, você pode fazer uma oração pedindo ousadia. O medo nunca está no perigo, mas está em nós mesmos. Na verdade, textos judaicos dizem que o homem que rouba a confiança do outro é o pior dos ladrões. E há pessoas que roubam a fé. Há pessoas que roubam a confiança. Há pessoas que fazem desmaiar o coração. Estar próximo, estar perto de alguém que vive com medo é um verdadeiro castigo. Porque você perde suas forças. Abra comigo em Deuteronômio 20. Eu quero ler um texto para você fundamental hoje. Deuteronômio capítulo 20. Acharam? Olha. Deuteronômio 20. Verso número 3. E depois vamos ler o verso número 8. E dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Verso número 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. A Bíblia está dizendo que um homem que ia para a guerra e estava com medo de vir embora, porque a timidez, o medo, seria transmitido quando olhasse para o outro no meio da guerra, da peleja, assim, desse uma olhada e o cara estava ali. Falava: ih, rapaz, estava contando com ele, não posso contar mais tanto. E agora está difícil lutar, olhando para alguém que está derretendo do meu lado. Diga assim, irmão, é difícil lutar com alguém do seu lado que está derretendo. Faz uma cara aí para o seu irmão de quem não está com medo, irmão, por favor. Diga para ele: irmão, vamos juntos, nós vamos prevalecer. Diga: nós não vamos fugir, nós vamos perseguir o nosso inimigo. Entenda que a lógica, e eu vou agora lhe dar um princípio fundamental, pegue isso. Não é que nós estamos em fuga, a palavra phobos, do grego medo, fobia, significa justamente fuga, ou pôr-se em fuga. Entenda que o contrário disso é pôr-se no ataque, é ir para a ofensiva. As portas do inferno não prevalecerão contra vós. Significa que a igreja está batendo nas portas do inferno, não em fuga dos seus inimigos, como diz o Salmo 18: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo de todos eles. Você não é um exército em fuga, mas um exército em avanço. Enfrente os seus medos, enfrente aquilo que te desafia. Enquanto Golias estava ali afrontando os exércitos de Deus, estava todo mundo receoso, até que chega um menino de Belém, um rapaz ruivo, olha para aquele gigante. Engraçado, porque no momento da peleja, que ele vê o desafio, a Bíblia descreve que o menino foi para cima. Ele não esperou o Golias vir. Ele mostrou para que veio. Foi para a guerra, foi para cima e venceu. Tomou a dianteira. E qualquer um sabe que em momentos como esse, quem vai para cima está na vantagem.
Quantos me entendem em nome de Jesus? Será que eu estou falando com alguém aqui que vai ter que tomar uma dianteira? Será que eu estou falando com alguém aqui que vai ter que sair da defensiva, porque está apanhando, apanhando, apanhando e apanhando? E vai ter que assumir uma ofensiva de guerra em jejum, em oração, um posicionamento claro. Deuteronômio capítulo 28, depois de todas as promessas que Deus disse, se vocês forem obedientes a mim, se vocês ouvirem minha voz e seguirem os meus mandamentos, eu vos abençoarei no campo e na cidade, bendito o seu cesto, a sua amassadeira. Os seus inimigos virão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. Vocês emprestarão e não tomarão emprestado, serão cabeça e não cauda, estarão por cima e não por debaixo. O verso 10 diz: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. No episódio de Diná, quando ela foi violada pelos heveus, e entraram Simeão e Levi no arraial dos heveus, e mataram todos os heveus daquela tribo, Jacó ficou com muito medo de que eles fossem vistos a partir dali como um povo aguerrido que estivesse atrás de despojos na guerra. E a Bíblia diz que Deus, para proteger Jacó e a sua família, espalhou o seu terror em toda a região. Imagine que todas as tribos estavam apavoradas. E engraçado, porque quando o povo está para entrar na terra, é isso que Deus diz. Eu gostaria que você lesse comigo, para ficar bem certificado, e que ninguém está inventando nada aqui. Deuteronômio capítulo 2, verso número 4, diz assim as escrituras sagradas. Deuteronômio capítulo 2, verso número 4, acharam? Ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Verso 25. Hoje, diga para o seu irmão, é hoje. Começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Meu Deus do céu. Que palavra rema. Diga para o seu irmão, com olhar de profeta: Deus vai espalhar o terror contra os seus inimigos neste dia. Quando eles pensarem em fazer algum mal para vocês, vão falar: ih, é aquele cara, é aquele sujeito, é aquela irmã do fogo. Diz que o sujeito estava com pressa e ele estava querendo ir para casa e tinha um atalho pelo meio do cemitério. E ele falou: eu vou por ali mesmo, vou lá. Pegou o atalho, saiu correndo no meio do cemitério, de repente caiu num buraco. Uau! E tentou sair, e não conseguiu. E tentou. Passou uma meia hora tentando subir, não subia, não conseguia. Falou: vou dormir aqui mesmo, não tem mais jeito. Amanhã cedo eu grito, alguém me ajuda. Um outro sujeito fez o mesmo percurso.
E quando chegou ali, caiu no buraco do lado. E tentou subir e não conseguia. Começou a gritar, chamar por ajuda, ninguém respondia. O outro do lado, depois que ele tentou muito, disse: você não vai conseguir. Ninguém aqui vai te ajudar, ninguém vai te ouvir. Quando o sujeito viu aquilo, ele saiu correndo, subiu o buraco e foi-se embora. O medo te faz fazer coisas e ver coisas até que não existem. Está lá Jesus andando sobre as águas e os discípulos, é um fantasma. Veja como o medo muda o critério, a forma como as pessoas enxergam as coisas. Elas começam a ver Jesus como um fantasma. Eu gosto muito do Salmo 91. Porque o Salmo 91 diz que o lugar mais seguro da terra não é o Fort Knox, nem o Pentágono. O lugar mais seguro da terra é a sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá. Ele diz: Deus é o meu escudo, o meu baluarte, torre forte contra o inimigo. O livro de Zacarias diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Veja a comparação. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O medo lhe dá uma dimensão errada das coisas. No jardim estava lá Adão, havia acabado de fazer uma transgressão, cometer um grande ato de traição, e se escondeu ao ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, ele diz: eu tive medo, assombro, sua voz virou alarme, virou relâmpago. Muita gente fugindo de Deus, se escondendo de Deus. Quando eu vejo pessoas sumirem, você fala: onde é que você está? Estou atrás das árvores, tive medo, ouvi tua voz, tive medo. Quando os discípulos ouvem uma voz dizendo: este é o meu filho em quem me comprazo, eles não ouvem a voz, eles ouvem um som, um trovão, um relâmpago, um barulho. Mas Jesus ouve: este é o meu filho. Porque os filhos sabem discernir a voz do Pai. Mas o nosso medo de Deus, de um Deus terrível, de um Deus horrível, de um Deus sem clemência, sem misericórdia, fez-nos temer a voz de Deus. De forma que o povo estava ali no sopé do Sinai. E Moisés chamou todo o povo para ouvir Deus falar. E o povo, ao ver o monte fumegando como fogo, disse: diga tu e não nós. Diga você a palavra de Deus e nós te ouviremos. Ouça tu de Deus e traga a palavra para nós. Parece que nós estamos vivendo isso hoje, né? Gente incapaz de ouvir a voz de Deus, procurando os profetas, atrás de ouvir uma palavra, sendo que eles têm a própria palavra em suas mãos. E Moisés diz: quem dera todos vós fosses profetas. E o apóstolo Paulo diz: quem dera todos profetizasseis. A ideia de Deus é que cada um tenha acesso à sala do trono pelo novo e vivo caminho. Isso não invalida o ministério profético, isso não invalida o ministério de ensino, isso não invalida o ministério apostólico. Isso significa que todos os crentes são sacerdotes perante Deus e podem se chegar com ousadia à sala do trono e receber graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Isso significa que o véu foi rasgado e que você, como filho, pode clamar: Abba! Isso significa que você pode se livrar dos medos.
Sabe, o medo é optativo. Você pode escolher, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Você tem a opção de confiar em Deus ou de temer. Diga ao seu irmão, enfrente aquilo que você teme. Não, empurra ele, por favor, assim, com jeitinho, e diga, enfrente aquilo que você teme. Você tem medo do escuro, durma com a luz apagada. Tem medo de avião. Tem medo de água. Entre numa escola de mergulho. Josafá temeu uma grande multidão que vinha contra ele. Ele temeu, a Bíblia diz que ele teve medo, ele desmaiou. E aí ele se aproximou de Deus e o seu coração foi fortalecido. Descubra a promessa que Deus tem para você. Deus prometeu a Josué a terra prometida. Ele diz, onde pisar a planta do teu pé eu vou te dar por herança. Deus disse, apesar dos inimigos, das lutas, das 7 nações mais poderosas, eu estou prometendo a vocês que vocês vão possuir a terra. Não importa o tamanho dos gigantes, não importa o tamanho da dívida, não importa o tamanho do diagnóstico, não importa o tamanho da dureza do coração do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Deus não está se importando com essas coisas. Deus está dizendo, a minha palavra vai prevalecer, independente de qualquer circunstância que você esteja vivendo. Me ajuda aí, irmão! Você acha que para Deus é um problema essas coisas? Deus está dizendo, fica quieto, você vai ver. Faz o seguinte, dá um passo de fé. Teu Jordão, agora você vai ter que marchar, colocar o pé na água e a água vai se abrir. Primeiro você vai ter que dar um passo de fé. Você quer um milagre? Você vai ter que agir primeiro. Reúne o povo, pega os sacerdotes, que eles vão adiante e eles enfrentem o Jordão. E quando eles colocarem os pés nas águas, as águas vão se abrir e todo o povo vai passar. Veja que coisa mais ridícula, né? Ridícula para o materialista. E a gente chama de materialista quem está preso no dinheiro, mas materialista é quem está preso no material, no natural, no físico, no tangível e no palpável. Põe o pé no rio. Que lógica é essa de que vai ter que colocar o pé no rio para as águas abrirem? Não tem uma maneira mais fácil? Abre as águas aí, abre sésamo. Abracadabra. Deus não faz mágica, Deus não é mágico, Deus opera por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam sejam crentes na sua existência, porque ele é galardoador daqueles que o procuram. Então Deus diz, vai lá, a sua parte é acreditar, a sua parte é botar o pé no rio, a tua parte é avançar com coragem. Mas eu estou com medo, pastor, eu vou abrir essa empresa. Vai lá. Eu estou com medo, eu vou casar, não tem nem onde cair duro, morto. Vai lá. Não espere as circunstâncias favoráveis. Não espere tudo ficar de acordo para você se mover. Vá. Ponha o pé no rio, porque no momento em que você põe o pé no rio, o rio vai se abrir. Mas pastor, eu já colocou o pé no rio, e o rio está aqui até o pescoço. Vai mais um pouquinho, porque tu não te afogarás, diz o Senhor. Vamos ficar de pé todos. Deus age com fé, vai lá e enche as talhas de água. Traz essas talhas para mim. Oh, que coisa mais ridícula, encher talha de água. Para que esse moço quer talhas? A mulher, a Maria, a mãe de Jesus fala, faz o que esse menino mandar, não questiona não. Vão lá, trazem as talhas, está lá o melhor vinho. Seus leprosos,
que estavam doentes, vão te apresentar ao sacerdote. Mas nós não vimos cura nenhuma. Vai lá e te apresenta para o sacerdote. E no caminho, quando eles estão no caminho, diga no caminho. Diga comigo, na obediência. Diga no passo de fé. É que o milagre acontece. E eles estão lá indo se apresentar ao sacerdote. Daqui a pouco olham para a pele. Uau. Um deles diz, vou voltar. Os outros 9, não, a gente vai seguir. E ele vai lá agradecer. É na obediência que o milagre acontece. Deus, eu estou esperando em ti. E Deus está esperando em você. Você obedeceu o que Ele já te entregou. As coisas pequenas. Se você não é fiel nas coisas pequenas, tão pouco você pode ser colocado sobre as coisas maiores. Estou esperando Deus me abençoar para ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Continue esperando. Eu estou esperando tudo acontecer, as portas todas se abrirem, para poder ser obediente à palavra de Deus. Continue esperando. Feche seus olhos.